Quais os problemas que você tem vivido ultimamente? Está passando por situações que estão tirando a sua paz? Faça essa oração e eu creio que o Deus da paz será contigo. Olá, eu sou a Renata Figueiredo e nesse vídeo eu queria trazer para você 3 pontos importantes em que a gente pode estar aplicando na nossa oração para que Deus venha trazer o refrigério para a nossa alma, que ela tanto necessita. A nossa alma, meus irmãos, é eterna. E para que ela possa estar bem, estar em paz, é necessário que a gente busque aquilo que é eterno. E a única coisa que é eterna neste mundo é a palavra de Deus. Ela nunca terá fim, porque foi o próprio Deus que falou, foi o próprio Deus que derramou do seu poder através da sua palavra viva, que é o Senhor Jesus. Então, quando buscamos o Senhor Jesus, quando nos inclinamos para aquilo que remete às coisas espirituais, que estão ligadas à palavra de Deus, então esse poder da palavra, que a palavra é espírito e vida, vem para dentro de nós. E nós temos vida mesmo em meio aos problemas. Ou seja, podemos passar por qualquer tipo de problema, mas o que vai nos sustentar é o espírito daquela palavra, que é o Espírito Santo. Então vem a necessidade de termos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Mas nesse vídeo aqui, eu quero mostrar para você 3 pontozinhos que a gente pode estar usando nas nossas orações para que Deus possa derramar da paz que a gente precisa, da solução que a gente precisa para aquele problema. Esse salmo foi escrito, eu não sei se foi por Davi, mas esse salmista aqui, ele demonstra que tem uma vida com Deus, só que nesse momento ele estava passando por uma situação em que ele não estava conseguindo ouvir a voz de Deus, ele não estava conseguindo muitas vezes até sentir a presença de Deus dentro de si, certo? Eu quero destacar que muitas vezes não é necessário a gente sentir, porque sentimento está ligado ao coração, e a gente precisa agir por fé, uma fé inteligente, uma fé que vem daqui. Uma certeza de quê? Que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, que ela é poderosa e ela tem que se cumprir na nossa vida. Então que a gente não fique ligado a sentimentos, porque volta e meia o nosso corpo sente, o nosso coração sente, mas precisamos estar ligados no espírito dessa palavra, porque Deus ele fala e ele cumpre. A palavra de Deus ela vai e não volta vazia. Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então existe uma certeza. A palavra de Deus é a certeza da nossa vida. Ela é a rocha firme que precisamos estar fincadas naquela rocha para que a gente possa vencer todos os problemas que se colocam no nosso caminho. Através dessa oração aqui, e existem milhões de outras orações, porque isso aqui é um testemunho de vida. Esse salmista aqui passou por essa situação, eu também já passei por situações em que eu precisava ser forte, em que eu precisava me apoiar apenas na palavra de Deus, então ele trouxe aquilo que eu precisava naquele momento através da sua palavra. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para que Deus traga a paz para o nosso coração é a gente reconhecer o nosso problema diante dele. Ou seja, a gente falar para ele, meu Deus, eu estou passando por isso, isso e isso, eu estou vivendo isso daqui, meu Deus, olha só isso que está acontecendo na minha vida. Ou seja, a gente reconhecendo a nossa situação, a nossa condição para com ele, ele vai ver o quê? O segundo ponto importante da oração, a nossa sinceridade. Aquilo que a gente fala é realmente aquilo que a gente está vivendo. Então a gente ser sincero para com ele, isso faz toda a diferença. A gente não guardar nada para si, a gente não deixar alguma coisa encoberta, isso aí faz total diferença, meus irmãos. Para que deixar alguma coisa encoberta? Para que eu tenho que esconder alguma coisa de Deus? Não, eu tenho que ser sincero, eu tenho que ser intrépido. Para eu entrar na presença do Todo-Poderoso, eu preciso de intrepidez, eu preciso saber, eu preciso crer que Ele é o Todo-Poderoso. Eu preciso crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Por isso que Ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso de uma fé inteligente para poder entrar na presença dele. Aí a gente volta àquilo que eu estava falando no início do vídeo, que tem que ser por fé e não por sentimentos. Porque se eu me apoiar em sentimento, logo vem um pensamento que diz: ah, você não é digno de entrar na presença de Deus porque você errou, você falhou, você pecou.
E é isso que o diabo quer. O diabo quer afastar a gente de Deus. O diabo quer que a gente fique o mais longe possível de Deus. E ele lança o quê? Acusações. Então, se você errou, se você pecou recentemente, se você falhou em algum ponto, venha, se coloque diante de Deus com intrepidez e fale: meu Deus, eu errei nisso daqui. Eu falhei nisso daqui. Tem misericórdia de mim. Me perdoe, Senhor. Eu não quero falhar mais contigo. Eu não quero mais errar nesse ponto. Me ajuda a não errar. Me ajuda a não falhar. Porque eu quero estar bem contigo. Eu quero estar limpa para o Senhor. Tudo para ti, tudo para tua honra e tua glória. Quando a gente pensa nisso, quando a gente reconhece, esse é outro ponto, desses 3 pontos que eu quero destacar aqui, que é a gente reconhecer a grandeza de Deus, a gente reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso, a gente reconhecer que Ele é o Deus da salvação, Ele é a nossa rocha firme. E tudo isso que eu tô falando tá aqui nesse salmo. Eu não vou ler o salmo todo para vocês, eu vou deixar esse dever de casa para vocês. Meditem nesse Salmo 42. É um salmo que vai trazer um entendimento das situações que a gente passa e como a gente pode resolver isso. Como a gente pode ficar firme diante dessas situações e a gente ter vitória no nome de Jesus. Porque Ele é poderoso, Ele é a nossa rocha firme, Ele tem o poder para nos livrar de todo mal, Ele tem o poder para amarrar todo o mal, todos os nossos inimigos. E Ele fala aqui também dos inimigos, os inimigos dele, a opressão do inimigo que fica sobre ele. E isso não acontece com a gente? Claro que acontece, mas a gente vai fugir? A gente não pode fugir. A gente tem que ficar diante das lutas, das guerras, com a espada na mão. E essa espada é a palavra de Deus. Essa espada que tem fogo, fogo santo, é a palavra de Deus. Então, quando a gente se apoia nisso daqui, nessa palavra aqui, então faz toda a diferença. Porque o diabo, ele não tem medo da cruz. Ele tem medo da mensagem da cruz. Ele tem medo da palavra de Deus sendo praticada na nossa vida. Então, quando a gente pratica essa palavra, não apenas ouvintes que não tomam atitude, mas sim ouvintes que em seguida começam a tomar a atitude que precisam. Então, nesse momento aqui, você está recebendo essa mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem de que Deus é todo poderoso e Ele enviou o seu Filho para destruir todas as obras do diabo. Ele venceu, Jesus, ele venceu, ele está vivo e quer fazer a diferença na sua vida. Ele quer fazer a mudança que você precisa na sua vida. Agora você tem que abrir a porta do seu coração para ele, porque se você não abrir, ele só vai bater. Ele não é o diabo, ele não entra de qualquer jeito na vida das pessoas. O diabo entra, mas Jesus não. Jesus, ele bate a porta. Jesus, ele tá na porta do seu coração, batendo nesse momento. E você vai abrir ou vai ficar esperando? Você vai abrir ou vai ficar deixando os problemas vencerem você? A escolha é sua. Então decida. Decida hoje entregar a sua vida para Jesus. Decida hoje viver por essa palavra aqui, que é a rocha firme, que nos sustenta, que nos mantém na fé todos os dias. Quando a gente pega essa palavra e a gente medita nessa palavra, todos os dias o Espírito Santo vai trazer uma direção para você. O Espírito Santo, ele vai trazer força para você. Então, quando a gente planta, a gente tem que colher. Se eu plantar fé, eu vou colher força. Se eu plantar fé, eu vou colher vida com Deus. Se eu plantar a palavra de Deus, eu vou colher aquilo que a palavra de Deus me dá, que é vida, que é força, que é discernimento, que é sabedoria, que é tudo aquilo que a gente precisa. Então Deus, através do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, Ele quer dar isso para você. Então fique firme. Esses problemas aí são para você se despertar. São para você despertar a sua fé na palavra de Deus e se apoiar nessa palavra, não em coisas, em pessoas, mas sim na palavra viva, que ela é eterna, ela não vai acabar, ela não vai morrer nunca. As pessoas passam, as coisas passam desse mundo, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, eu queria só ler alguns versículos aqui, só para você entender que essa pessoa que passou por isso pode ser você, mas existe uma solução, a própria palavra. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente:
Onde está o meu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, rocha minha, por que te esquecestes de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Com ferida mortal os meus ossos me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Então ele diz, espera em Deus, espera na rocha firme, espera naquele que tem o poder para te livrar, ó minha alma. Sem Deus, nossa alma está morta. Sem Jesus, não temos a água viva que tanto precisamos. Por isso que ele diz no início desse salmo, assim como um cervo brama pelas águas correntes, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma, olha só, ele confirma, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Quando eu poderei me apresentar a Deus? Quando eu poderei me colocar diante de Deus e falar tudo aquilo que eu estou sentindo, tudo aquilo que está vindo à minha mente, tudo aquilo que eu estou vivendo? Então eu faço essa pergunta para você. Quando você entrará na presença de Deus para contar tudo aquilo que você está passando e Ele poder te saciar com a água viva que Ele tem, que é o Senhor Jesus? Tome essa atitude logo depois desse vídeo. Se você está passando por essas situações, por esses abismos, como está dizendo aqui no Salmo, faça isso. Se coloque diante de Deus. Reconheça o seu problema. Se abra para Deus. Reconheça a grandeza dele na sua vida e seja sincero. Simplesmente essas 3 coisas. Seja sincero, seja verdadeiro. Fala aquilo que você mais precisa falar. Como se fosse para um grande amigo, e ele é. Jesus é o nosso melhor amigo. Então que esse vídeo tenha ajudado você, que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, que esse vídeo tenha trago uma abertura de visão espiritual para a sua vida, porque Deus está vivo, Senhor Jesus está vivo, o Espírito Santo está aí só querendo entrar em você e fazer morada. Jesus bate a porta nesse momento. Você vai abrir ou vai ficar esperando os problemas te vencer? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.